Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Solange, eu sou voluntária do CEAE João de Camargo e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Pedi e Obtereis. E o nosso tema de hoje é: a prece é sustentação quando sentida interiormente. A prece é um tema recorrente nas preleções devido à sua importância, só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. A vida anda muito corrida, né? Mal virou o ano, nós já estamos em maio e parece que a gente está sempre assim, com a cabeça naquilo que a gente vai fazer daqui a pouco, na semana que vem, no mês que vem, ou seja, sempre estamos pensando no futuro. Isso quando nós não estamos presos ao passado, remoendo alguma dor. A coisa mais difícil é nós estarmos presentes no momento presente. Lembrando que o agora é o único momento em que nós realmente podemos fazer alguma coisa. Então, na correria do dia a dia, nós acordamos atrasados, aí não dá tempo de fazer uma prece. Chegamos em casa cansados, aí quando vamos, fazer a prece, acabamos dormindo. Ou então ainda fazemos aquela prece no modo automático, só para cumprir uma obrigação. Será que quando nós fazemos isso, nós realmente estamos em prece? Porque o que é a prece? A prece é a nossa conversa com Deus, é o nosso canal de comunicação com a espiritualidade mais elevada. É como se fosse um telefone, só que nós nos conectamos não por uma linha telefônica nem pela internet, mas sim pelo nosso pensamento, sentimento e vontade, elevando assim o nosso padrão vibratório. Mas para fazer uma prece sincera, nós precisamos então estar presentes e em sintonia. Jesus nos disse que quando orássemos, fôssemos ao nosso aposento e, fechada a porta, orássemos ao Pai em secreto, porque Deus vê tudo o que se passa no secreto. O que será que Jesus quis dizer? Para a gente fazer uma oração só no nosso quarto? Não. Na verdade, Jesus se referia ao fato de que a oração ela não é um ato exterior, mas sim interno. Nós precisamos ir ao nosso secreto para conseguirmos conectar pensamento, sentimento e vontade, e assim elevarmos a nossa vibração para entrarmos na sintonia dos benfeitores espirituais. Então, nós podemos orar em qualquer lugar. É lógico que tem lugares que favorecem o nosso recolhimento, seja no quarto, numa igreja, num templo, no centro espírita, mas nós podemos fazer a nossa oração em qualquer lugar, no ônibus, na fila do supermercado, porque o que importa não é onde nós estamos, mas sim essa nossa ligação interna. O Evangelho nos traz ainda que a prece tem três finalidades básicas. A primeira é louvar, que é quando nós reconhecemos Deus como Criador de todas as coisas, como Pai de todos nós. E é interessante que quando nós fazemos isso, estamos reconhecendo também que somos todos irmãos, que somos todos iguais perante Deus. Nós podemos também fazer uma prece para agradecer, que é o reconhecimento de todas as inúmeras bênçãos que nós temos diariamente. A partir do momento que a gente abre os olhos, a gente pode agradecer pela vida, pela saúde, pelo lugar onde nós moramos, as pessoas que convivem conosco, pelo alimento, enfim. E a gratidão nos traz muito bem-estar, nos traz paz, porque ela nos dá esse sentimento de acolhimento, de que não estamos desamparados. E nós podemos também fazer a nossa oração para pedir, que aliás é uma das coisas que a gente mais faz e remete ao título desse capítulo, Pedi e Obtereis. E aqui a gente pode se perguntar: ai, mas nem tudo que nós pedimos nós recebemos. Então será que o evangelho está errado? Ou será que nós é que não sabemos pedir? Vamos pensar assim: nós podemos pedir a Deus que nos dê saúde, mas se por outro lado nós permanecemos no vício do fumo, no vício ou nos abusos, das bebidas, da comida, enfim, excessos de toda ordem, será que nós vamos ser atendidos? Neste caso,
Muito provavelmente não, porque nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, o Evangelho nos lembra ainda que existem alguns pedidos que são sim sempre atendidos. São aqueles pedidos que têm a ver com quando nós pedimos auxílio, ou seja, pedimos para sermos fortalecidos na nossa coragem, na nossa fé, para termos mais esclarecimento e dessa forma conseguirmos compreender o que uma determinada situação está querendo nos trazer. Enfim, porque os amigos espirituais, eles não vão tirar de nós a parte que nos cabe fazer. Ou seja, eles não vão caminhar por nós, mas eles podem sim nos ajudar nessa caminhada. Tem uma historinha interessante, que pode nos ajudar a refletir um pouquinho sobre como nós fazemos os nossos pedidos. Havia uma mãe que ensinou seu filho a importância da oração antes de dormir e todas as noites ela passava no quarto dele para ver se estava tudo bem. E nessa noite ela ouviu que ele estava terminando a prece, então ela aguardou ele terminar para entrar no quarto. E ela ouviu o finalzinho da oração, ele dizia assim: Papai do céu, por favor, faça com que Teresina seja a capital da Bahia. Obrigado. A mãe ouviu aquilo, achou estranho, né? Entrou no quarto e perguntou: Mas meu filho, por que você está pedindo isso? E ele disse: Ai, mamãe, é porque foi isso que eu coloquei na prova hoje. Então, parece uma história bobinha, se a gente parar para pensar, a gente não está fazendo os nossos pedidos assim também? Porque, na verdade, todos nós somos imperfeitos, estamos aqui para aprender, então nós somos crianças espirituais. Muitas vezes fazemos os nossos pedidos focando no nosso interesse imediato. Mas Deus não vai mudar a natureza das coisas simplesmente para nos atender, para atender ao nosso pedido. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que nós precisamos, tanto em termos de merecimento quanto necessidade mesmo. E aí a gente pode pensar, então não adianta nada fazermos uma oração? Adianta sim, porque toda a prece, quando é sincera, ela é ouvida e nenhuma prece fica sem resposta. O que acontece muitas vezes é que a resposta não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Bom, então a prece ela é um hábito saudável e que nos traz muitos benefícios. Começando pelo fato desse recolhimento que nós fazemos, nos dá assim uma calma maior, porque nos ajuda a quietar pensamentos, sentimentos. Isso nos traz bem-estar, porque no nosso dia a dia não é só o barulho externo que nos afeta, mas muito do barulho interno da nossa mente. E neste momento nós podemos olhar para dentro de nós e perceber o que é que nós estamos falando para nós mesmos, né? Tranquilizar um pouquinho isso e reconhecer. É um processo até mesmo de autoconhecimento. A prece ela também nos ajuda a fortalecer a nossa fé, porque ela funciona como uma alavanca para a realização. Nós focamos a nossa atenção em algo e isso nos dá mais clareza e nos estimula, nos motiva a seguirmos adiante, a irmos em busca a fazermos a nossa parte. A prece também pode nos ajudar, ajuda a nos proteger, porque ela cria uma aura de proteção, se a gente pensar, à medida em que nós elevamos os nossos pensamentos, sentimentos, a gente está elevando o nosso padrão vibratório. E com isso, a gente sabe que vivemos imersos em energias, né? Então, se a gente conseguir nos rodear de energias positivas, isso é favorável para nós mesmos, né? E cria, sim, essa atmosfera de maior proteção. Prece também pode ser um ato de caridade quando nós fazemos uma vibração por alguém que está precisando de saúde, eh, de amor, de paz, de esperança. Lembrando que nós também somos beneficiados com isso a partir do momento que nós somos a fonte emissora desses sentimentos, né? A prece também pode nos ajudar a solucionar questões. Não é que o nosso anjo da guarda vai aparecer na nossa frente e vai dizer, olha, faz isso, isso, isso. Não,
Mas muitas vezes os amigos espirituais nos intuem boas ideias para que a gente consiga ver novas possibilidades em alguma questão, ou então aparece alguém com alguma informação, ou numa conversa a gente consegue ter alguma ideia boa que pode nos ajudar a resolver algumas questões. Mas para isso nós precisamos estar atentos, né? Estar presentes. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma outra história que também nos fala dessa questão da prece, do atendimento, que diz assim, que um barco naufragou e um homem foi levado pelas águas até uma ilha deserta. Chegando lá, ele agradeceu a Deus por estar vivo, por ter conseguido sobreviver, e aí ele teve que dar um jeito de continuar, permanecer sobrevivendo naquela ilha, né, que não tinha ninguém. Mas todos os dias ele pedia a Deus que o ajudasse a se livrar dessa situação, que alguém o viesse socorrer, enfim. E ele até construiu uma cabana para se proteger do frio, do calor, dos animais, da chuva. E como todos os dias ele saía em busca de alimento. E nesse dia, quando ele retornou, a cabana estava pegando fogo. Ele ficou desesperado. Ele falou: Meu Deus, mas era a única coisa que eu tinha nessa ilha. E agora? O que eu vou fazer? E aí ele ficou desesperado, começou a chorar e acabou adormecendo lá ao relento mesmo. Até que quando o dia foi amanhecendo, ele ouviu um barulho. Quando ele abriu os olhos, ele viu um barco e alguns homens que vieram resgatá-lo. E ele ficou muito feliz. Ele falou assim: Nossa, mas como vocês conseguiram me achar aqui? Um dos homens falou assim: Olha, é porque nós vimos o seu sinal de fumaça. Então, olha só, Deus age de várias formas, às vezes de formas que a gente não espera. Então, nós precisamos confiar, sim, que a nossa prece sincera, ela sempre vai ser ouvida e atendida, ou pelo menos respondida, né? Nenhuma prece sincera fica sem resposta. Precisamos confiar, confiar que Deus sempre faz o melhor para nós, em todas as situações. E, como reflexão, nós gostaríamos de pensar o seguinte: nós temos o hábito da prece? Como é que nós estamos orando no nosso dia a dia? No modo automático ou a gente consegue realmente fazer uma prece sincera? Será que nós estamos conseguindo perceber Deus no nosso dia a dia, seja quando a gente olha para uma flor, para para um sorriso de criança? Porque Deus ele está presente em todos os lugares. Deus não precisa da nossa prece, nós é que precisamos dela para conseguirmos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, superior, e dessa forma abrir um canal de comunicação em que a gente consiga nos colocarmos receptivos para a ajuda que nos vem do alto. Será que nos momentos de dificuldade nós estamos mesmo assim conseguindo perceber que há muito a agradecer ainda assim pela vida, pela saúde, mas até mesmo pela situação desafiadora que nós estamos vivendo, porque muitas vezes essa situação está nos trazendo lições que nos ajudam a sermos melhores, a sairmos do nosso comodismo, que às vezes nos impulsionam a buscar coisas novas. Então, só que para isso também precisamos estar atentos, né, e confiantes que estamos sempre amparados. E será que estamos conseguindo ouvir as respostas que são dadas às nossas preces? Seja numa conversa que nós temos com um amigo, em alguém que nós encontramos, numa frase que nós lemos na rua, num livro, enfim, muitas são as formas que a ajuda vem, só que precisamos, sim, fazer a nossa parte, estarmos receptivos a essa ajuda, a esse auxílio e confiar sempre, porque Deus nunca nos desampara. Então, que possamos continuar com Jesus no nosso coração, com seus ensinamentos, que a gente busque sempre colocá-los em prática na nossa vida e que a paz do Mestre permaneça conosco. Obrigada.